Graça e paz, pessoal. Mais uma vez aqui para a glória do Pai. Já aproveito glorificando e fazendo uma oração breve para que Ele venha ministrar em todos, com o objetivo de que a palavra dele encontre morada, edifique, transforme, liberte, conduza para o caminho de excelência, que é o caminho da salvação. E que a vontade dele seja feita na vida de todos, em nome de Yeshua. Amém? Vou ler aqui mais uma palavra maravilhosa que o Senhor ministra em mim. Espero que todos sejam edificados. Amém? Aqui faz bastante barulho, então que vocês fiquem atentos. Falo baixo, mas é para a glória do Pai, né? Eu vou ler 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, que diz: O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Essa mensagem que eu vou deixar hoje aqui registrada, ela vai explorar muito, embora tem muitas e muitas, a Bíblia inteira fala da onisciência, onipresença, onipotência, né, do Senhor, que está presente em tudo, que sonda os corações, pensamentos, que conhece-nos muito bem, né, melhor do que nós mesmos. Mas eu vou procurar não me alongar muito, vou ler apenas 3 mensagens para dar fechamento. Essa passagem aqui está falando do profeta Samuel, né? Que foi ungir Davi, filho de Jessé. Eram muitos, né? Davi tinha uma vida muito simples, levada mais pro pastoreio de ovelhas, levado mais para o lado do silêncio, da observação. Quem conhece a história de Davi sabe que Davi ele passou por processos até chegar ao amadurecimento, ao crescimento. Embora ele já tinha consciência do Deus, do Yahvé, o Deus de Israel, por causa do testemunho da vida dos seus familiares, né, do seu pai. Mas é muito interessante a história de Davi. Hoje eu não vou me aprofundar nisso. É mais a questão mesmo do olhar do pai e do modo em que muitas pessoas interpretam, né? Interpretam, entender esse olhar nas práticas ritualísticas, o seu modo de vida. Muitos têm o seu próprio Deus, o seu próprio segmento. Mas o importante é nós compreendermos a palavra, a mensagem que ele se revela nela, entender esse olhar dele, o olhar onisciente, a importância do olhar. A partir daí, a gente vai ter outro conceito sobre o ritual, os rituais. Não estou aqui desmerecendo nenhum, respeito todos. Mas é preciso conhecer o direcionamento do qual o Pai nos quer em vida, com o que a gente deve nos conduzir, de acordo com a palavra dele. Essa é a orientação correta e única. E agora, é difícil desmistificar, desconstruir muitas coisas, porque mexe muito com ego, com orgulho, com vaidade, ganância. Todas essas coisas é muito difícil de desconstruir, né? Porque é a vida de muita gente. Mas a própria Bíblia desconstrói. A Bíblia ela vai dar a interpretação correta do que é a verdadeira religião, lá em Tiago. A Bíblia fala, justamente nessa mensagem que vocês lerem 1 Samuel inteiro, e essa mensagem aqui, especificamente, vai ver que o Senhor falou com o profeta em mente. Então o Senhor é onisciente. Ele
conhece os pensamentos, né? Ele sabe da intenção do nosso coração. Ele nos conhece, né? Essa é a verdade. Então, vai ficar aqui explorado, vou tentar não me aprofundar muito, a questão do olhar do Pai, que quando a gente entende, a pessoa muda, a pessoa é liberta, a pessoa é transformada, a pessoa passa a ter uma vida de paz tranquila, com a justiça, com a verdade nos lábios, é purificado os lábios, os ouvidos não passam a ser mais tampados, né? E o prazer de ouvir e ouvir e ouvir, ler, meditar na palavra do Senhor, se torna rotina, né? E vocês vão perceber que, para entender ainda mais, tem uma palavra que o Salvador Yeshua fala: venham, sigam-me, pega a tua cruz e siga-me. Tem muita gente carregando a cruz de forma indevida. Carregar a cruz, gente, de um modo simbólico. O Senhor não quer que a gente faça sacrifícios, né? O que o Senhor quer é que a gente tenha a compreensão do que saiu da boca dele, das palavras que saíram da boca dele. Então, carregar a cruz, simbolicamente, representa a nossa vida, o nosso direcionamento aqui, né? O modo como a gente tem a consciência do olhar do Pai, de como cultuá-lo, de como reverenciá-lo, do que ele não se agrada, quando ele fala que não se agrada das orações repetitivas, buscar não irritá-lo. O Senhor não se agrada de hipocrisia, de mentira, de vaidade, tolices, de muitas coisas. A própria Bíblia condena tudo isso. Então, por que não buscar ser orientado pela palavra dele, pela vontade dele, para ter a consciência do olhar dele? Então, vou ler outra mensagem aqui, continuando a história de Davi, mas não vou explorar, ok? Não vou explorar, porque a história de Davi é uma história muito linda, mas é muito extensa. Vou ler Salmo 139, se vocês quiserem acompanhar. 139, verso 5, que diz: Tu me cercas por trás e pela frente, e pôs a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. Aqui Davi já está na fase discernimento, já está discernindo, né, sobre a grandeza de Yahvé de Israel, Deus de Israel. Davi, ele foi crescendo, mas ele está chegando aqui na maturidade. E fica muito evidente. Vou ler aqui o versos 1 e o 4, que diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Aleluia. Glórias ao Senhor. Então veja as palavras, gente. Quando me sento e quando me levanto. Quando trabalho, quando descanso. E é interessante levar para o lado espiritual, né? Quando digo pelo entendimento espiritual, quando damos rendimentos ao Senhor, ou quando o propósito é nosso, não do Pai, quando os objetivos são outros e não do Senhor. Nisso daí se entende que essa pessoa seja ela, ou melhor dizendo, tenha ela o cargo que for em lideranças, dá para saber se essa pessoa tem a compreensão, tem o discernimento do Espírito, se essa pessoa
tem a mente de Yeshua, como diz em 1 Coríntios capítulo 2, se essa pessoa discerne todas as coisas, se essa pessoa carrega a cruz, se essa pessoa tem a compreensão do olhar do Pai, se ela é espiritual ou não, ou é só fachada, através das atitudes, através do comportamento, através da demonstração de falta de amor ao próximo, da pessoa que não tem amor à justiça, à verdade. É claro que tudo isso vai levar, para não me alongar, a seguinte compreensão. Desde que a pessoa não tenha na mente e no coração a palavra do Senhor, essa pessoa não é liberta. É preciso ter a palavra na mente e no coração, porque a palavra ela nos ensina o que é justiça, o que é verdade, o que é fidelidade, o que é perseverança, o que é honestidade, o que é humildade, o que é gratidão, misericórdia, paz verdadeira, humildade cristã, o que é sinceridade, retidão e tantas outras coisas mais, né? A palavra ela nos dá o conhecimento de quem somos, ao qual caminho devemos prosseguir para que nos tornamos, né, pessoas libertas. E Davi passou por esse processo. Então, o exemplo de Davi é muito interessante. Claro que Davi teve uma queda e essa queda trouxe consequência para ele e sua família, mas Davi chegou ao amadurecimento, do conhecimento do olhar do Pai, a consciência, né, de que não podemos nos esconder dele, não podemos ficar longe dos seus olhos. Se vocês lerem aqui a mensagem de 1 Samuel, capítulo 16, vocês vão ver que para o Senhor não existe que as trevas elas se tornam luz. É claro que tem um sentido espiritual, né? Mas não existe trevas no Senhor. Embora Ele criou as trevas e a luz, mas nele não existe treva alguma. Então compreender o olhar dele é fundamental para não falharmos, primeiramente conosco, com os nossos e com o próximo. Porque toda atitude nossa, com nós mesmos, com os nossos, com a nossa família, com o próximo, vai levar a uma falha, consequentemente, contra o próprio Senhor, contra a própria palavra do Senhor. Porque Ele trabalha em todos. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele não se limita. Então, o homem é que tenta limitar as pessoas, colocando a tomada e falando, venham cultuar, venham celebrar. Não sou contra a união, a reunião, para orar, para alimentarmos, mas desde que o propósito seja um, com a consciência da palavra do Senhor. Fugiu disso é apenas ritual, nada mais. Eu vou ler aqui para complementar, Colossenses capítulo 3, versos 23 e 25, que diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Abaixo do sol, somos todos humanos. O que nos diferencia é a nossa consciência, diante do olhar do Pai, que não faz acepção de ninguém. Ele deseja o arrependimento, a libertação, a consciência do olhar dele, da palavra dele, mas até que não chegamos à morte, para esse é a esperança, porque o Senhor trabalha na vida de todos. Mas, infelizmente, muitos morrem sem consciência, sem conhecimento, sem transformação, sem libertação. Exatamente por rejeitar. Porque existe o caminho da rejeição e existe o caminho dos atalhos, né? Onde muitos estão
talhados, vamos dizer assim, né? Por conta de obras, humanamente falando. Mas é importante termos a consciência de que tudo, absolutamente tudo que fizermos, façamos como para o Senhor. Assim, só vamos render graça na nossa vida. Só vamos manter a consciência maravilhosa, tranquila. Vamos ter paz, a paz verdadeira, né? E carregar a cruz com responsabilidade, não de outro modo, né? Carregar a cruz com a consciência do que ela representou, né? E do que representa o sacrifício do Filho, que ele é exemplo, que a palavra do Senhor, ela é cura, ela liberta, ela é o que nós necessitamos como alimento, vindo diretamente do céu, que é a palavra do Pai. É o maná diário, né? Que precisa ser colhido todo dia. Medita na minha palavra de dia e de noite. Então a gente precisa colher esse maná todos os dias para nos manter conectados com o Pai, conscientes do olhar dele, onisciente, onipresente, onipotente, que opera em todos, que age para o bem, para a transformação. E essas mensagens mostram claramente que o Senhor, ele não vê como o homem vê. E ele já sondou o pensamento ali, a intenção do profeta Samuel, que também é humano, mas o Senhor já disse, não é esse. Não considere a aparência, não considere a altura, né? E é isso mesmo, gente. Vamos render graças ao Pai, glorificá-lo, nos sentir agraciados e felizes vendo o Senhor transformando vidas, operando em vidas, libertando, trazendo às pessoas a consciência da vida cristã, da palavra dele. Vamos ficar felizes com o que a gente vê, com o que a gente ouve de bom da vida do semelhante, porque isso é um sentimento muito, muito agradável. É do Espírito, é da paz, é da luz. Vamos amar a justiça, vamos amar a verdade. Vamos pedir para o Senhor misericórdia para abrir os olhos, fazer com que Ele cure a surdez, para que as pessoas comecem a enxergar o que há por trás das intenções, sejam religiosas, sejam quais forem, e passar a defender o que é justo conforme a palavra do Senhor, o que é verdadeiro conforme a palavra do Senhor, o que é reto, o que nos é orientado pela palavra do Senhor. Vamos começar a buscar a compreensão para colocar em prática na nossa vida, porque tudo é um inteiro, embora é como se tivesse desconstruído, mas o Senhor, Ele sim tem o poder de reunir, de transformar, de fazer novas todas as coisas. Ele é que tem o poder de mudar cada ser vivo dessa terra conforme a vontade dele. E é interessante que eu não me esqueça disso, que o Senhor quer, segundo a compreensão da palavra, que a gente queira junto com ele, que a gente ande com a consciência, né, trabalhando junto com ele. O Senhor, ele nos ama, ele não se agrada da morte de ímpios que permanecem na vida injusta, não. O Senhor, ele se agrada da transformação, da mudança. Amém? Então vocês meditem nessas 3 mensagens, 1 Samuel capítulo 16, Salmo 139 e Colossenses capítulo 3, tá? Que o Espírito opere grandemente, dando a compreensão para a honra e glória dele, em nome de Yeshua, amém? Vou ficar por aqui, até a próxima.